Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando aqui nesta sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2023. Estamos por aqui para trazermos muitas notícias, muitas informações para vocês que estão ligados com a gente. Vocês já sabem que nesse nosso primeiro vídeo, né, a gente traz notícias de esporte, de futebol, para você que acompanha a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Aliás, percebi que aumentou aí o nosso número de inscritos, então a você que está chegando, ó, um beijão no seu coração, obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui, fazer parte, né, estar fazendo parte da família Cristiano Santos Radialista aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista, evidentemente, né? A você que já está aqui há algum tempo, muito obrigado também pelo carinho de sempre, obrigado aí pelas visualizações, pelas curtidas, pelos comentários, enfim, obrigado por vocês estar sempre aí com a gente. Entre as nossas informações desse nosso primeiro vídeo desta sexta-feira, vamos falar do Figueirense. Lembram do Figueirense? Pois é. O time de Santa Catarina tem agora o Marco Aurélio Cunha, que está comandando as coisas por lá, né, rapaz? Marco Aurélio Cunha cita a meta para o Figueirense. Abre aspas, em 2-3 anos temos que estar na Série B. Pois é, já a gente traz essas informações para vocês. Já em Santos, o Santos anuncia a contratação do atacante William Bigode, que estava no Atlético Paranaense. No Vasco, presidente do Tadieres diz que Vasco fez contato por Rodrigo Garro. Conto já essa situação para vocês. Já no Cruzeiro, técnico do Cruzeiro confirma a contratação do atacante Juan Dinemo. A gente traz detalhes já. No Corinthians, Matias Rojas notifica Corinthians sobre pagamentos atrasados e cogita aí a FIFA romper contrato. Pois é, já no Botafogo sacramenta adeus de Adrielson e Perry, que estão fora da pré-temporada de 2024. Essas informações e um pouco mais eu trago já para vocês, logo após dos nossos dois recados. Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. E ainda tem ela, né? Tem ela, a nossa tradicional vinheta. E a gente vem em seguida com essas informações e muito mais para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde.
Tamo de volta, minha gente, aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista, nesta sexta-feira, nosso primeiro vídeo aqui do canal pra gente fechar essa semana, né? Fechar essa semana de vídeos aqui no canal, nosso primeiro vídeo desta sexta-feira, de fechamento desta sexta-feira, né? Claro que ainda tem um vídeo das 18 horas que a gente fecha de verdade aqui os vídeos desta semana, mas a gente vai trazer agora notícias de esporte, notícia de futebol para você. Mas antes, deixa aquela curtida aí que ajuda demais a gente. Cristiano, por que a curtida é tão importante? Gente, quanto mais tiver curtida no nosso vídeo, ou nos nossos vídeos, o YouTube entende que mais pessoas precisam assistir o nosso conteúdo. Então, o YouTube vai espalhando, né, o nosso vídeo para mais e mais pessoas. Para a plataforma YouTube, né, vai espalhando, indicando o nosso vídeo para mais e mais pessoas. E assim, a gente consegue alcançar um número maior de pessoas. Por isso, é importante que você deixe aí a sua curtida, mais conhecida também como like. Espacinho de comentários aqui para você comentar, dar a sua opinião sobre os assuntos que a gente traz aqui para você que está sempre ligado com a gente. Compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, que ajuda também demais a gente. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Pois é, dito isto então, vamos de notícia, vamos de informação, mercadão da bola mais movimentadíssimo. E a gente começa falando do Figueirense que já foi time de Série A, né, rapaz? Time de Santa Catarina. Marco Aurélio Cunha, lembra dele? Pois é, um dos principais dirigentes aí do São Paulo, agora é dirigente do Figueirense. Marco Aurélio Cunha cita a meta para o Figueirense. Abre aspas, em 2-3 anos temos que estar na Série B. De forma transparente, Marco Aurélio Cunha, diretor executivo do Figueirense, explicou tudo sobre as metas do clube, o orçamento também para o próximo ano, a montagem do elenco e o futuro de Wilson. A entrevista foi concedida ao canal Nosso Futebol. Vamos então acompanhar. Acesso. Começar por esse assunto, né? Em 2-3 anos, temos que estar na Série B, pelo menos para a gente ter um avanço técnico de receita. Pode ser esse ano? Pode. É futebol, mas pode ser que por um gol você fique fora. Aí vai para a segunda tentativa, com mais aprimoramento, conhecimento estratégico dentro do clube, com um orçamento às vezes melhor. Vai acontecer, só não sei quando. Nosso orçamento anual vai sair da casa dos 7 milhões, mais ou menos, para 600 mil por mês. Como aumentar isso com receitas alternativas, como sócio torcedor, bilheteria. Não nos interessa negociar jogadores, não é a vertente do fundo, ganhar dinheiro com jogador, mas fortalecer a equipe, ter um Figueirense forte e reestruturar a marca. Isso, a venda de jogador, acontece naturalmente, mas nossa missão é formar uma equipe competitiva. Chegada do João Bussi. O Bussi fez um trabalho belíssimo no Vitória e muitos jogadores que ele trabalhou foram os que subiram para a Série A. É um trabalho de reconstrução e conhecimento. Ele é um treinador moderno, uma trajetória muito boa, uma forma de trabalhar muito boa, dinâmica, humanista. Vai ser um bom momento para ele, para o Figueirense também. Formação do elenco e proposta de jogo. Nós conversamos com uma liberdade incrível. Às vezes, chega a mim indicações e o Bus analisa todos. Ele praticamente escolheu quase todo o elenco. Alguns vêm por oportunidade, outros ele já conhece. Tem o dedo dele em tudo que estamos fazendo. Jogadores que fazem confronto físico bem feito, com imposição na disputa da bola, que tenham velocidade na saída de bola, transição rápida e atacantes velozes. Falta um finalizador, um camisa 9, artilheiro. Estamos buscando, tentando ver se conseguimos. Se não,
vai ter um atacante que faça o falso 9, mas o ideal é que a gente tenha um 9. A proposta é jogar ofensivamente, propondo o jogo e com consistência defensiva. Mercado de transferências. Estamos na Série C, então os 40 times entre a Série A e B são priorizados pelos atletas, obviamente. Ele vê um projeto bom do Figueirense e fala que é melhor jogar uma Série C no Figueirense do que uma B, do que uma na B, que está mal das pernas. Mas nós temos a dificuldade de estarmos na C e ao mesmo tempo de ter um orçamento enxuto. Nos comprometemos de ter pagamento em dia. Essa é a missão. Tem muitas nuances diferentes entre você trabalhar num time de Série A, de B, e de C e de D. Você tem que se adaptar a isso e buscar jogadores que concordam, aceitam e ficam felizes de jogar nessas categorias. Não adianta trazer um descontente para cá. Torcedor fica sonhando com algo de figurinha. Um jogador que passou pelo Flamengo, tem 37 anos e ele não vai querer isso. Para ele, 90% não desejariam isso. Não vou cair nesse erro. É muito mais difícil, mas prefiro não ter esses nomes e dividir a responsabilidade com o grupo para formar 2 ou 3 importantes. Isso sim é colaborar para o futebol brasileiro. O Wilson, são 4 a 6 meses de recuperação da cirurgia. Ele tem contrato e se ele quiser prosseguir, nós vamos conseguir prosseguir com ele. É um ídolo do clube, uma pessoa respeitável e no futuro, quem sabe, abrir uma expectativa para ele trabalhar no futebol, desde que ele esteja preparado. O cara não sai do vestiário e assume no dia seguinte. Tem que estar preparado para cumprir bem o papel. Senão você fica colocando ídolos de escudo e ao mesmo tempo atrapalhando a vida dele. As coisas têm que estar bem planejadas e ele está dentro desse planejamento. É uma pessoa que nós temos o máximo respeito. Campeonato Catarinense. Eu acho que é cedo em falar de ser campeão catarinense. Pode acontecer? Pode. É uma competição equilibrada. Diretoria do Figueirense. Se não houver interseção entre os trabalhos, ele não é perfeito. Ele, o Henrico Ambrangini, CEO do Figueirense, tem as preocupações em gestão administrativa do clube e eu a gestão do futebol. Eu dependo dele em questões orçamentárias e ele depende de mim em resultados de campo. Ninguém está sozinho, disse aí o Marco Aurélio Cunha. É o Figueirense que já foi um time de Série A, foi um time de dar muito trabalho a gigantes do futebol brasileiro e hoje se encontra numa situação bem difícil, situação bem complicada aí na sua história, o time do Figueirense que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. Vamos falar do Peixe, o Santos que anuncia a contratação do atacante William Bigode. O Santos continua aí trazendo, pelo menos anunciando, né, alguns jogadores para a temporada de 2023, ou 24 na verdade, né? O Santos anunciou na última quinta-feira, ou seja, ontem, a contratação do atacante William Bigode. O jogador de 37 anos chega por empréstimo de 1 ano junto ao Fluminense. Como ainda não assumiu o Santos oficialmente, o presidente eleito Marcelo Teixeira tem assinado pré-acordo com as futuras contratações. O acerto será formalizado em janeiro, após a realização de exame médico. William é a 5ª contratação oficializada pelo Peixe. Os outros nomes já confirmados pelo clube foram os laterais Jorge e Aderlan, o zagueiro Gil e o meia Giuliano. Pois é, o William Bigode chega ao Santos após passagem pelo Atlético Paranaense, também por empréstimo. Na ocasião, o jogador ampliou por mais 1 ano o contrato que tinha com o Fluminense, antes de ser cedido ao time paranaense. Na última temporada pelo Fluminense e Furacão, o atacante entrou em campo 28 vezes e marcou 4 gols. Um deles foi justamente contra o Santos, na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos será o 3º grande clube paulista que Bigode irá atuar na carreira.
O atacante defendeu o Corinthians entre 2011 e 2012 e o Palmeiras entre 2017 e 2021. No currículo do jogador, passagens por Cruzeiro, Metalist da Ucrânia, Fluminense e também Atlético Paranaense. É o William Bigode, né, rapaz, que agora é atacante aí, centroavante, atacante, jogador do Peixe. Peixe que, lógico, está montando a sua equipe aí, principalmente pensando em Série B de Campeonato Brasileiro, porque o Peixe precisa voltar para a Série A, onde é o seu lugar, né? E a gente vai acompanhar, continuar acompanhando a movimentação do Santos, mas o Santos está agressivo, né? Uma agressividade retada no mercado. Até alguns até brincam, né, que o Santos está montando um time de Série B que não montou na Série A. Aliás, um time para a Série B que não montou na Série A. Esse time que o Santos está montando, que talvez estivesse na Série A, não teria caído para a segunda divisão, segundo alguns jornalistas aí estão falando e alguns torcedores também. Fala do Vasco, o presidente do Tajeres diz que Vasco fez contato por Rodrigo Garro. O Vasco é um dos clubes interessados na contratação de Rodrigo Garro, meia de 25 anos, que defende o Tajeres. Presidente da equipe argentina, o Andrés Fassi, disse ao GE que foi recentemente procurado pela diretoria vascaína para tratar de uma possível transferência do jogador. Segundo Fassi, outros clubes consultaram a situação do meia, eleito em agosto o melhor jogador do campeonato argentino. Veremos quem apresenta uma proposta oficial. Queremos que seja oficial, de clube para clube, resumiu ele em contato com a reportagem. Pois é, revelado pelo Instituto de Córdoba, Garro foi contratado pelo Tajeres em 2022 e tornou-se uma das principais peças do elenco, comandado por Javier Gandolfi. Na última temporada, ele marcou 8 gols e deu 9 assistências. É mais um jogador aí que está sendo ventilado, né, rapaz? Jogador do Vasco, jogador do Tajeres ventilado no Vasco. Assim como também tem um interesse do Corinthians, né? O Corinthians também teria o interesse de contratar o jogador. Vamos falar do Cruzeiro. O técnico do Cruzeiro confirma a contratação do atacante Juan de Nemo. Técnico do Cruzeiro, Nicolas Larcamon, na verdade é Larcamon, né, Cristiano? Confirmou a contratação do centroavante argentino Juan de Nemo. Segundo o comandante, clube e atleta já chegaram a um acordo. A oficialização deve acontecer nos próximos dias. A declaração feita durante a entrevista à TV Caliente do México, Larcamon disse que poderia falar do acerto, já que tudo está definido para ele defender o Cruzeiro em 2024. Sim, sobre a chegada do jogador, como já está resolvido, acordado, mesmo não sendo oficial ainda, eu entendo que está tudo muito próximo para se oficializar. Algo muito positivo. De Nemo é o terceiro reforço do time mineiro para o setor ofensivo. O clube já anunciou as chegadas de Gabriel Veron e Rafael Silva. Durante a conversa, o treinador disse estar muito feliz com a sua chegada ao Cruzeiro e confirmou que ainda não está no Brasil, mas que deve desembarcar nos próximos dias. Estou muito contente. Significa um passo muito grande na minha carreira. Chegar em um novo mercado, em uma das maiores instituições da história do Brasil. A negociação, segundo apurou o GE, de Nemo demonstrou ao Pumas e ao staff dele o interesse no projeto que foi apresentado pelo Cruzeiro. Ele tinha contrato por mais um ano no México, ainda que tenha perdido a condição de titular absoluto do Pumas. No Apertura, o jogador era considerado importante dentro do clube. Ele participou de 20 dos 21 jogos do time na competição, com 6 gols marcados. Recentemente, o argentino se despediu do time mexicano e ficou com o caminho livre para o time mineiro. O tempo de contrato será de 3 anos. Pois é o Cruzeiro, né, rapaz? O Cruzeiro e sua busca aí por reforços, evidentemente que tem que ser assim mesmo, né? Tem que se buscar reforços aí, sem dúvida nenhuma. E o Cruzeiro está ativo no mercado.
Falar do Corinthians, porque o Corinthians é o time também que está aí no mercado buscando jogadores, né? Até porque teve muitas saídas, né, nesse final de ano e deve sair mais jogadores ainda, e o time do Corinthians está buscando jogadores no mercado. Só que ontem foi noticiado pelo GE um grande problema, um dos grandes problemas do Corinthians nesses últimos anos, nessas últimas temporadas, que é a questão financeira do Corinthians. E devido a isso, o Matias Rojas, que chegou recentemente no clube do Parque São Jorge, notifica o Corinthians sobre pagamentos atrasados e cogita aí a FIFA romper contrato. O meia Matias Rojas cobra o Corinthians por direitos de imagem atrasados e cogita e a FIFA para romper unilateralmente o contrato com o clube. No início desse mês, Rojas notificou o Corinthians sobre os débitos e foi informado que o valor em aberto seria pago em 2 parcelas, com a primeira a ser quitada até a semana passada, o que não ocorreu. Os salários do camisa 10 estão em dia, mas os direitos de imagem correspondem a boa parte da remuneração mensal de Rojas. A falta de pagamento por mais de 2 meses abre margem para o pedido de rescisão contratual na FIFA. Até o momento, o Corinthians arcou com cerca de metade dos valores de direitos de imagem acordados com Rojas. A dívida é de aproximadamente 5 milhões de reais. Caso acione a FIFA e ganhe a disputa judicial, o meia terá direito a receber o valor integral do contrato, a soma dos salários, direitos de imagem e também outros encargos, o que representaria um enorme problema aí ao timão. Ao anunciar Rojas, o Corinthians informou que o contrato dele tem duração até junho de 2026. Porém, o registro na Federação Paulista de Futebol consta com validade até julho de 2027. A diretoria alvinegra busca uma solução para o caso do meia, cujo salário é um dos maiores do elenco. Prejudicado por lesões, o jogador disputou aí só 32% do tempo desde que chegou ao clube em julho. O Corinthians passa por uma transição em seu comando. Eleito presidente há pouco mais de um mês, Augusto Melo só tomará posse em 2 de janeiro de 2024. Segundo o atual presidente Duílio Monteiro Alves, o clube acordou a compra de Rojas por 1,8 milhão de dólares, cerca de 8,6 milhões de reais na cotação da época. Ele estava livre após fim de contrato com o Racing da Argentina e era disputado por outras equipes do Brasil e do exterior. Atualmente com 28 anos, Rojas disputou 20 jogos pelo Timão nesta temporada, com 2 assistências e nenhum gol marcado até então. Rojas, como a matéria diz, muitos times estavam interessados no Rojas, principalmente times brasileiros, e o Corinthians foi lá, ofereceu uma quantia, né, para o Rojas, que acabou sendo seduzido, né, tanto ele quanto o seu staff, e eles acabaram acertando com o Corinthians. Mas a gente sabe, né, não é falar mal do Corinthians aqui, não é debochar do Corinthians, etc e tal, não é, mas a gente sabe da situação financeira que o Corinthians passa, e isso acaba sendo ruim para o Corinthians. O Corinthians está fazendo movimentos no mercado, o Corinthians está oferecendo aí para um jogador 24 milhões de reais. Como é que um clube que está devendo o que está devendo para jogadores, porque se está devendo para o Rojas, né, que chegou recentemente, para outros jogadores também está devendo, não é só para o Rojas, isso é muito claro. Não precisa ser expert, né, no assunto para saber, para fazer uma conta dessa, não precisa. Então, o Corinthians está fazendo movimentos no mercado para contratar grandes jogadores, que também tem interesse no Gabigol do Flamengo, né? Mas aí você quer fazer pagar 24 milhões de reais por um jogador, está interessado no Gabigol, então você quer fazer esses movimentos, sendo que você ainda não pagou aquilo que está ali. Jogadores que são jogadores do Corinthians. Então é muito estranho, né? Porque o Rojas cobra quase 5 milhões de reais que o Corinthians
deve para ele, e o Corinthians está querendo fazer um endividamento aí, ou uma compra de 24 milhões. Se você tem 24 milhões para comprar um jogador, por que você não acerta o que está devendo primeiro, cara? Para depois você ir no mercado. Até para dar mais uma... Porque hoje todo mundo se fala. Os jogadores, por exemplo, o Corinthians tem interesse em jogador tal. Esse jogador tal vai pegar o telefone dele, ou o empresário vai pegar o telefone dele e vai falar: e aí, cara, como é que é? Como é que é aí no Corinthians? Como é que as coisas estão aí? Estão pagando certinho? Aí o Rojas, por exemplo, vai responder para esse jogador que o Corinthians tem interesse: ó, cara, aqui tá difícil. Aqui eles não estão pagando luva, não estão pagando direito de imagem, eles me devem 5 milhões de reais e o time acaba ficando queimado. Então, se tiver uma outra equipe na disputa, essa outra equipe, né, vai levar vantagem sobre o Corinthians, numa negociação ou em outra. Apesar do tamanho do Corinthians, que a gente sabe que todo mundo tem vontade e tem interesse em jogar no Corinthians. Mas, lógico, interesse, vontade, e ir para um clube grande como é o Corinthians e não receber, aí fica difícil, fica complicado. Vamos esperar aí para ver o desenrolar desta situação. Falar do Botafogo. Botafogo sacramenta adeus de Adrielson e Perry, que estão fora da pré-temporada de 2024, com saídas encaminhadas para o futebol francês desde meados da última temporada. Lucas Perry e Adrielson sequer se reapresentarão ao Botafogo no dia 7 de janeiro, data que o elenco retornará aos treinamentos visando a temporada 2024. A venda da dupla para o Lyon da França teve martelo batido e os dois não jogam mais pelo clube carioca. A operação total, a contar todos os valores possíveis de bônus por desempenho futuros, alcançaria cerca de 20 milhões de dólares, né? 107 milhões de reais na cotação atual pelos dois jogadores. Boa parte na negociação de cifras e valor de mercado foi tocada aí por John Textor, dono tanto do Botafogo quanto do Lyon. O negócio se desenrola há 3 meses e demora pela conclusão, né, se deu para evitar o mesmo conflito no caso Jefinho, quando o norte-americano foi criticado pela forma que comunicou a venda do atacante ao time francês. Lucas Perry já iniciou o processo de mudança e entregou a casa onde morava no Rio de Janeiro. Adrielson passa férias em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A reapresentação do elenco do Lyon está marcada para o dia 31 de dezembro. A dupla se destacou no clube carioca em 2023. Perry e Adrielson chegaram a ser convocados para a seleção brasileira em 2023. Essa negociação aí do Botafogo com o Lyon é a mesma coisa, ó. Presta atenção na minha mão. O John Textor pega essa quantia de um bolso, passou para outra mão e colocou no outro bolso. É só mudar o dinheiro de lugar. É só isso. Só isso, né? O Botafogo, gente, infelizmente, virou aí, com a compra do John Textor, um grande ativo para reforçar o Lyon, que é o maior time da franquia do John Textor. O maior time da franquia do John Textor não é o Botafogo, é o Lyon. E isso não é segredo para o torcedor do Botafogo. Então, todo mundo que se destacar no Botafogo vai para o Lyon. Vai ser transferido para o Lyon. O Perry, o Adrielson e outros jogadores também que surgirem vão se destacar no Botafogo e vão ser vendidos, entre aspas, para o Lyon. Ou repassados, né? Porque, como eu falei, o Textor pega o dinheiro aqui que foi dessa negociação, 107 milhões de reais, e coloca aqui nos cofres do Botafogo. Mas o dinheiro vai continuar sendo dele. Ele só vai mudar o dinheiro de lugar. Só isso. Vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro acerta a contratação de goleiro Léo Aragão do Bragantino. Vamos ver detalhes dessa negociação. O Cruzeiro acertou a contratação do goleiro Léo Aragão. Eu confesso que não conheço. Que está em fim de contrato com o Bragantino. O vínculo acertado com o clube celeste vai até 31 de dezembro de 2025.
Ele tem 21 anos e estava emprestado ao Ituano. O Cruzeiro acertou pré-contrato com o staff de Léo Aragão no decorrer de dezembro e ele se apresentará junto aos demais jogadores do elenco para a pré-temporada na Toca da Raposa no início de janeiro. A busca pela contratação de um goleiro se deu em função da saída de Gabriel Mesquita, que não renovou o contrato, e do empréstimo de Rodrigo Basílio para o Atlético. Desta forma, o elenco principal passou a contar apenas com Rafael Cabral e Anderson, em cenário explicado pelo GE no início da semana. A informação sobre o acerto com o jogador foi noticiada inicialmente pelo canal do Samuel Venâncio e confirmada pelo GE. Léo Aragão chega inicialmente para ser o terceiro goleiro, posição ocupada por Mesquita no decorrer do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que Anderson vai para o último ano de contrato com o Cruzeiro e, se não houver renovação, poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho. A contratação de Léo, inclusive, se dá em moldes parecidos com a forma como ocorreu a chegada de Anderson à Toca da Raposa. Em dezembro de 2022, o Cruzeiro assinou um pré-contrato com o goleiro, que estava em reta final de vínculo no Atlético Paranaense, fechando acordo também válido por 2 temporadas. Vinculado ao Red Bull desde o Sub-15, Léo Aragão atuou profissionalmente apenas pelo RB Brasil, não pelo Bragantino. No ano passado, defendeu a Caldense na Série D do Campeonato Brasileiro e em 2023 foi repassado ao Ituano para a Série B, mas não entrou em campo. É uma aposta então do Cruzeiro, né, rapaz, para ser o terceiro goleiro aí da equipe, até porque é um jogador novo e que pode futuramente render aí aos cofres do Ronaldo do Cruzeiro, né? Já já a gente vem falando, a gente fala aí, vai fazer aquele resumão, né, do Mercadão da Bola. Algumas notícias vão ser repetidas para vocês e já já a gente traz essas informações. Fluminense aumenta a proposta ao Real Betis para ter Luiz Henrique. A negociação envolvendo a possível volta de Luiz Henrique ao Brasil começa a virar novela. Isso porque, em meio ao interesse do Fluminense e sondagens de outros clubes brasileiros, algumas questões entre os empresários do atacante entram em cena. Pois é, alheio a isso, o tricolor decidiu subir a oferta enviada ao Real Betis e ainda aguarda uma resposta dos espanhóis. Os valores pelo empréstimo cresceram de 500 mil para 1 milhão de euros, cerca de 5,37 milhões de reais. A opção de compra também aumentou. Neste momento, há 2 empresários agenciando Luiz Henrique. O Johnny Max, que o descobriu quando era criança, e o italiano Stefano Castagna, que toca as conversas com o futebol europeu. Foi ele o responsável por vender o atacante ao Betis em 2022. A relação entre os dois não é das melhores, o que dificulta o interesse dos clubes e cria divergências. Pois é, por exemplo, o leilão por Luiz Henrique tem sido algo que os empresários não estão batendo na mesma língua, né, rapaz? O GE apurou que até a última atualização dessa reportagem, apenas o Fluminense formalizou oficialmente uma proposta ao Real Betis pelo atacante. O Flamengo está interessado, mas ainda não colocou os números no papel. Outros clubes também despertam interesse no atacante e, ao perceber o leilão, recuaram, como o Palmeiras. O jogador ainda espera para escolher um destino. Stefano, empresário de Luiz Henrique, esteve recentemente com a diretoria do Betis para negociar o volante Johnny, do Internacional. Uma nova conversa é esperada dentro de alguns dias. Em 2022, Luiz Henrique foi vendido pelo Fluminense por um valor que poderia chegar a 13 milhões de euros, 71,5 milhões de reais na cotação da época. São 8 milhões de euros fixos, cerca de 44 milhões de reais e 5 milhões de euros
aproximadamente aí 27,5 milhões de reais de possíveis bônus pelo clube espanhol previstos no contrato. Canhoto e ponta que joga de pé trocado pela direita, Luiz Henrique despontou no Fluminense em 2020. Ele se profissionalizou em agosto da temporada em questão, aos 18 anos. Foram 120 jogos pelo tricolor, 14 gols e o mesmo número de o mesmo número em assistências. Pois é, chegou ao Betis em agosto de 2022 e em seu terceiro jogo já era um dos titulares do treinador chileno Manuel Pellegrini. Foi bastante aproveitado na primeira temporada por lá, com 43 partidas, 27 como titular. Na atual, porém, perdeu espaço e tornou-se negociável. São 60 jogos pelo Betis, 4 gols e 9 assistências. O que é chato, né? Até por ele ter 2 empresários, é essa questão desses leilões, né, gente? Esse leilão aí, oferece para o Flamengo, oferece para o Internacional, oferece para o Palmeiras, e o Fluminense querendo repatriar também, né? Só o Fluminense oficializou uma proposta. E aí, como tem 2 empresários, os 2 têm que entrar no consenso, no denominador comum, né? Chegar no denominador comum, porque senão, o Palmeiras, por exemplo, que é um time multicampeão, que encaixaria muito bem Luiz Henrique, o Fluminense idem, né? Flamengo, não sei se ele teria tantas oportunidades no Flamengo, mas no Fluminense e no Palmeiras ele teria muito mais oportunidades, talvez chegaria para ser titular dessas equipes, né? No Flamengo eu já não sei se ele seria titular, mas a questão que eu vejo aí, e é muito clara, dá para todo mundo perceber, é a questão do desentendimento dos 2 empresários do jogador, né? Enquanto eles não entrarem aí num consenso, acho que essa novela vai continuar. Gente, segura um pouquinho que eu volto já já pra gente trazer a parte final aqui do nosso vídeo que fala de esporte, fala de futebol pra você, o nosso primeiro vídeo desta sexta-feira. Então segura aí que eu volto já já, porque agora tem 2 recados pra vocês e também a nossa vinheta. E a gente volta em seguida com muito mais informação e aquele giro de informações aí pelo Mercadão da Bola pra você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, com muito mais informação, segundo bloco de informação, segundo e último bloco, para a gente fechar aqui esse nosso primeiro vídeo desta sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2023. 2023, tá chegando aí 2024, tá ó, ei, tô chegando, hein, se preparem, pois é, tomara que venha aí
com muita saúde para nós, né? Muita saúde para você, para sua família, para todos nós, as nossas famílias também. Pois é, vamos então falar do Flamengo. Conselho Deliberativo do Flamengo aprova novo patrocínio master de 170 milhões por 2 anos. O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou por unanimidade, na noite da última quinta-feira, por 125 votos, a troca do patrocinador master. A empresa de apostas esportivas Pixbet ocupará a parte principal da camisa rubro-negra, local que pertencia ao banco BRB. O novo patrocínio master renderá ao Flamengo 170 milhões de reais por 2 anos de contrato, sendo um sinal aí de 20 milhões e mais 5 parcelas de 30 milhões de reais. Com isso, BRB, que é o Banco de Brasília, que vinha ocupando o espaço master e tinha a opção de cobrir o valor, passará a ocupar a omoplata por 6,2 milhões durante 3 meses. Outro aumento foi do patrocínio da ABC da Construção, que estampa a marca nos shorts. Passou de 6,3 milhões para 7,1 milhões de reais, sendo 5,2 milhões em verba direta e 1,9 milhão em permuta. Com as mudanças e aumentos aí de patrocínios, a camisa do Flamengo passa a valer 225,8 milhões por ano. Pois é, Pixbet não vai pagar como patrocinadora master 85 milhões por ano. A Adidas, fornecedora, vai pagar 69 milhões por ano. O BRB, omoplata, os 6,2 milhões de reais. Mercado Livre, nas costas da camisa, 21,5 milhões de reais por ano. O Sil, que é a manga, vai pagar aí 12 milhões de reais. O ABC, né, estampa a marca aí no short, vai pagar 7,1 milhões. A TIM, né, operadora de telefone, 5 milhões de reais. E a Assistente Card, o Assistente Card, na barra traseira do short, vai pagar aí 20 milhões de reais. É o Flamengo, né, rapaz? É o Mengão que, além de ganhar muito com bilheteria, também tem os seus patrocínios, os seus patrocinadores fortíssimos aí. E na próxima temporada vai ganhar também muito dinheiro, né? Vai continuar ganhando, na verdade, muito dinheiro aí com os seus patrocinadores. Ainda falando do Flamengo, né? Dia termina sem resposta e Everton Ribeiro entra nas últimas 72 horas de contrato no Flamengo. A novela da renovação de contrato entre Everton Ribeiro e Flamengo não chegou ao fim na última quinta-feira, ou seja, ontem. Após se reunirem na véspera, o staff do Meia fez uma contraproposta e esperava por uma resposta do clube, que não aconteceu até o final do dia. Com isso, o jogador de 34 anos entra nas últimas 72 horas de seu atual vínculo, enquanto tem outras propostas do Brasil na mesa. Após viajar de férias com a família para os Estados Unidos, Ribeiro já retornou ao Brasil e acompanha a negociação à distância em Santa Isabel, cidade onde cresceu no interior de São Paulo. As partes buscam um final feliz para dar continuidade a uma história que já dura 7 temporadas. O Meia quer ficar no Flamengo e tenta um acordo que chegue a 2 anos de duração, mas a diretoria rubro-negra vem se mostrando irredutível e oferece somente uma temporada, mantendo o salário atual. O contrato termina no próximo domingo, mas a expectativa é que uma definição aconteça antes, seja positiva ou negativa. Caso não cheguem a um acordo para 2024, Ribeiro ficará livre para se transferir para outro clube e vai analisar as ofertas que recebeu. O Meia preza pela permanência no rubro-negro e, por isso, não abriu negociação com nenhum outro clube interessado ainda. Titular, capitão e um dos principais jogadores do Flamengo desde 2017, Everton Ribeiro soma 394 jogos, 46 gols, 61 assistências e 11 títulos, 3 cariocas, 2 brasileiros, 2 Libertadores, 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil.
ele perdeu a titularidade esse ano e passou a ser um reserva de luxo no elenco rubro-negro. Agora sim, o Everton Ribeiro quer continuar no Flamengo. Eu acho que ele tem a pretensão de encerrar a carreira no Flamengo, isso é notório, né? Só que ele, com a chegada do De La Cruz, o Everton Ribeiro, que já vem aí, essa temporada ele foi reserva, né? Ele vai continuar sendo reserva, se ele fechar com o Flamengo aí, por mais, né, uma temporada ou duas. Seria interessante, se é que ele tem pretensão ainda de jogar, né, ele negociar com outro clube, cara. Porque no Flamengo ele já não tinha, não vinha tendo mais, né, sendo titular na verdade. Entrava num jogo ou outro, mas não vinha sendo titular. Ah, Cristiano, mas o Flamengo vai disputar muitas competições na temporada 2024. O Everton Ribeiro pode ter oportunidade. Sim, pode ter. Não estou falando aqui que ele não vai jogar, ele deve jogar. Mas vai ter muito menos chance do que teve nessa temporada. Porque o Flamengo foi atrás e continua indo atrás, né, de jogadores para o setor. Ele vai ter muita concorrência, né? A não ser que o De La Cruz não dê certo, para ele jogar muito. Mas eu não vejo ele jogando no lugar do De La Cruz, né? Ou do Arrascaeta. Vocês veem uma situação dessa? Não dá para enxergar. Se ele fosse pro Fluminense, por exemplo, pro Bahia, pro Vasco, para qual outro clube, pro Botafogo, ele teria muito mais oportunidades. Pro Corinthians, muito mais oportunidades. No Vasco, no Botafogo, no Corinthians, por exemplo, ele chegaria talvez para ser titular. Acho que com certeza, né? Para ser titular. Porque apesar de ter 34 anos, é muito bom jogador e tem muita lenha para queimar ainda, né? Muita lenha para queimar ainda. Mas vamos esperar as cenas aí dos próximos capítulos. Claro, a gente traz para você aqui, acontecendo aí, né, uma definição dessa situação do Everton Ribeiro, a gente traz para vocês. Vamos agora então, para a gente fechar esse nosso primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos Radialista, vamos ao resumo do mercado. Flu aumenta a oferta por atacante, Luciano fica no São Paulo e Fortaleza de olho em goleiro do Fla. Martelo batido e cifras apresentadas. Com as saídas do Botafogo encaminhadas desde meados da temporada, o goleiro Lucas Perry e o zagueiro Adrielson tiveram suas transferências para o Lyon da França sacramentadas, o que irá render a um bom dinheiro aí aos cofres do Glorioso. Pois é, quem segue ativo no mercado é o Santos, que anunciou mais uma contratação, o atacante William Bigode, que chega por empréstimo junto ao Fluminense. Tricolor carioca que, por sinal, aumentou a proposta para ter o atacante Luiz Henrique. Já o Fortaleza foi outro a oficializar mais uma cara nova. Na verdade, nem tão nova assim, já que o atacante Moisés, na verdade, volta ao clube após disputar a atual temporada no futebol mexicano. O Lion ainda negocia com o Flamengo a contratação do goleiro Santos. Vamos então saber mais informações aqui do Mercadão da Bola, menino. Fluminense aumenta a proposta por Luiz Henrique. Decidida a contratar o atacante Luiz Henrique, a diretoria do Fluminense subiu a oferta enviada ao Real Betis e ainda aguarda uma resposta dos espanhóis. Os valores pelo empréstimo cresceram de 500 mil para 1 milhão de euros, cerca de 5,37 milhões de reais. A opção de compra também aumentou. O Flamengo também está na disputa para ter o jogador em 2024. Dupla deixa Fogão com cofres cheios. Rapaz, é o Perry e o Adrielson. A venda da dupla Lucas Perry e Adrielson para o Lyon da França teve finalmente o martelo batido e os dois já estarão na apresentação do elenco. Não estarão, na verdade, na apresentação do elenco do Botafogo na reapresentação do dia 7 de janeiro. Com isso, o alvinegro pode embolsar, a contar todos os valores possíveis de bônus por desempenho, cerca de 20 milhões de euros, 107 milhões de reais na cotação atual
pelos dois jogadores. Boa parte da negociação de cifras e valor de mercado foi tocada por John Textor, aliás, dono tanto do Botafogo quanto também do Lyon. Já com relação à montagem do elenco para 2024, o Botafogo iniciou tratativas para tentar contratar o atacante venezuelano Jefferson Savariano, de 27 anos, campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro em 2021 e que está atualmente no Real Salt Lake dos Estados Unidos. Apesar das conversas estarem aí apenas no estágio inicial, o tom é de otimismo. Santos vai de bigode, a novidade não param no Santos. Na última quinta-feira, ou seja, ontem, a diretoria do clube acertou a 9ª contratação para 2024. O atacante, o William Bigode, de 37 anos, e que chega por empréstimo de 1 ano junto ao Fluminense. Além disso, o clube também anunciou a permanência dos zagueiros Joaquim e Jair Cunha. O primeiro não precisou passar por readequação salarial. Já o segundo, visto como uma promessa para o futuro, deve ganhar uma valorização no decorrer da temporada. Já o volante Jean Lucas está de saída da Vila e o destino deve ser o Bahia. As diretorias dos dois clubes já se reuniram e esboçaram um acordo pela transferência do jogador, que está fora da nova realidade do Santos, que irá disputar a Série B em 2024. A proposta feita pelo Tricolor de Aço para contratar o atleta agradou a diretoria santista. Atacante retorna ao Fortaleza, que está de olho em goleiro do Flamengo. Outro clube nordestino que se mexeu nesta quinta-feira no mercado, ou seja, ontem, foi o Fortaleza. O Lion oficializou a contratação do atacante Moisés, que volta ao clube após disputar a atual temporada no Cruz Azul do México. O novo vínculo com o tricolor do PC é válido até 31 de dezembro de 2027. E para ter 100% aí dos direitos econômicos do atleta, foi preciso pagar 3,8 milhões de dólares, cerca de 18,4 milhões de reais na cotação atual. Além disso, a diretoria do Fortaleza entrou em contato com o Flamengo para tentar contratar o goleiro Santos. O jogador ainda tem 2 anos de contrato com o clube carioca e só sairá em caso de venda. Pois é, já a possível negociação do volante Caio Alexandre com o Palmeiras parece ter esfriado de vez. A diretoria do Verdão procurou o CEO Marcelo Paz para saber as condições de pagamento e chegou a sinalizar o intuito de apresentar uma proposta formal, mas em seguida as tratativas travaram, uma vez que o clube nordestino negou a oferta de 10 milhões de dólares, cerca de 48,5 milhões de reais. O 10 fica no Morumbi. No São Paulo, desde 2020, o atacante Luciano acertou sua renovação com o clube até 31 de dezembro de 2026. O jogador, que recebeu sondagens de clube da Arábia Saudita, possuía contrato até o fim da temporada e buscava uma valorização salarial. Por outro lado, o zagueiro Alan Franco pode estar de saída para o Independiente. Os dirigentes do clube argentino ofereceram 2 possibilidades de negociação: empréstimo ou compra definitiva para quitar o débito do São Paulo com o Atlanta United. Ainda há parcelas da compra de Alan Franco a serem pagas para a franquia da MLS, e o Independiente se dispõe a encerrar esse saldo para ficar com o jogador. O valor trabalhado pelos argentinos é de 1,35 milhão de dólares, cerca de 6,5 milhões de reais. O São Paulo também vendeu o goleiro Thiago Couto, que estava cedido ao Juventude, e emprestou o meia Pedro Vilhena ao Sport. Os valores pagos pelo clube pernambucano para ter o arqueiro, em definitivo, não foram divulgados. Cruzeiro quer repatriar volante. Alvo do Cruzeiro, o volante Fernando chegou a um acordo com o Sevilha da Espanha para rescindir um contrato que iria até o final de junho de 2024. Agora livre, o jogador deverá receber uma proposta oficial
da Raposa. A intenção do jogador é retornar ao futebol brasileiro, uma vez que está, desde 2007, jogando na Europa, onde passou por Porto, Manchester City, Galatasaray e, por último, Sevilha, nas 5 últimas temporadas. Outro retorno tentado pelo Cruzeiro é o do também volante Lucas Romero. Os ajustes que restam entre o jogador argentino e os dirigentes da Raposa estão relacionados à parte financeira. Isso porque Romero tem contrato com o León do México por mais 2 anos e com uma remuneração acima do que receberia no retorno ao clube mineiro, onde jogou de 2016 a 2019. Uma contratação oficializada pelo clube mineiro nesta quinta-feira, ou seja, ontem, foi a do goleiro Léo Aragão, que está em fim de contrato com o Bragantino. O vínculo com o clube celeste vai até 31 de dezembro de 2025. O jogador tem 21 anos e estava emprestado ao Ituano. Vasco de olho em meia argentino. Um possível reforço para o Vasco em 2024 pode vir da Argentina. Na última quinta-feira, ontem, o presidente do Talleres, o Andrés Fassi, disse ao GE que foi recentemente procurado pela diretoria vascaína para tratar de uma negociação envolvendo o meia Rodrigo Garro, meia de 25 anos. Ainda segundo o dirigente, outros clubes também consultaram a situação do meia, eleito em agosto como o melhor jogador do campeonato argentino. Renovação no Grêmio. No Grêmio, o dia foi de renovações de contrato. Primeiro, o clube anunciou a extensão do vínculo do lateral direito João Pedro, que permanece, na verdade, por mais 2 temporadas após receber uma valorização salarial. Em seguida, foi a vez do anúncio da renovação do zagueiro Bruno Uvini, que também permanece no Grêmio até o final de 2025. O jogador foi outro que recebeu um aumento salarial. Disputa no Centro-Oeste por zagueiro. O zagueiro Éder, que pertence ao América Mineiro, é alvo de interesse de 2 clubes do Centro-Oeste, Cuiabá e Atlético Goianiense. As 2 diretorias fizeram propostas oficiais pelo defensor de 28 anos e possuem negociação em andamento. O Fluminense tem conversas superficiais com o jogador. O Atlético Goianiense, por sua vez, oficializou as contratações do meia colombiano Matheus Zuleta e do atacante Taylon. Ambos são jovens e chegam como apostas da diretoria. Rapaz, é o Mercadão da Bola e a gente traz sempre para vocês novidades aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Esse momento do ano, finalizando 2023, entrando em 2024, é isso. É muita informação e muita especulação também, chegadas, saídas e renovações, de jogadores aí com o seu clube do coração. E essas são as notícias que a gente tinha para trazer para vocês aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Nesse nosso primeiro vídeo, você sabe que a gente fala de esporte, a gente fala de futebol. A gente volta, se Deus quiser, daqui a pouquinho às 18 horas, com o nosso vídeo aqui de fechamento desta sexta-feira e também desta semana, com notícias aí, com notícias e informações de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Beijão no seu coração, abraço para vocês também. E se Deus quiser, a gente volta às 18 horas com muito mais informação para vocês, tá bom? Beijo no coração, abraço para vocês também. Evidentemente, obrigado aí pelo carinho da sua companhia. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal. Então, curtiu ainda o nosso vídeo? Curte agora o nosso vídeo aí. E não se esqueça também de, além de você se inscrever, evidentemente, ir lá no sininho de notificações em todas e marca lá todas, para que assim o YouTube te avise sempre quando tiver ou subir um vídeo novo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Tem um espaço aqui de comentários também, para você comentar, para você dar a sua opinião aí sobre os nossos assuntos. Belezinha? Combinado então? 18 horas, se Deus assim nos permitir, tem mais uma edição de mais um vídeo aqui, dessa vez vídeo de fechamento de sexta-feira e também desta semana para você que está sempre ligado com a gente.
Se ligue, continue com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. E até daqui a pouquinho a gente volta com muito mais notícias, muito mais informações para vocês. Beijo no coração!